Enquanto isso, os partidos da oposição, principalmente o PL, não descartam novas obstruções. Sobre os trabalhos no Legislativo, a nossa entrevistada agora, deputada Renata Abreu, presidente do Podemos. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Eu que agradeço, Thiago. É uma alegria estar com vocês novamente. Bom, a senhora já ouviu a discussão dos nossos comentaristas e eu pergunto, nesse momento, pessoalmente, a senhora acredita na punição desses parlamentares? Ainda é possível ter obstrução? Porque hoje houve uma discussão aí no Congresso Nacional que foi adiada também sobre o foro privilegiado. Que momento é esse do Congresso Nacional, deputada? Bom, é um momento em que nós estamos priorizando justamente as pautas que têm consenso. Nessa semana mesmo, o presidente Hugo Motta decide pela criação da comissão que vai debater um tema importantíssimo, né? Que é a questão da erotização, a questão do estupro virtual. Então, várias pautas que têm consenso, elas entram em cena e, naturalmente, tem um processo de diálogo, de construção para tentar evitar as obstruções e, naturalmente, penas mais pesadas para evitar e que a casa possa andar. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, problemas seríssimos acontecendo. O Brasil precisa caminhar, o processo legislativo precisa continuar e a gente não pode aceitar nenhum tipo de obstrução que prejudique, né, o projeto maior, que é a construção de pautas, de projetos, de leis que, de fato, fazem a diferença, né, como é o caso exposto aí essa semana, que vocês estavam falando, inclusive, da adultização, da questão do estupro virtual, que é um tema que está em evidência e que nós precisamos debater. Isso não pode ficar parado por causa de obstrução. Agora há pouco veio uma informação que no Senado já são pelo menos 70 assinaturas para a abertura de uma CPI que vai investigar, vai propor medidas para conter a adultização, novo termo que chega agora para a gente falar de rede social. De que forma a senhora acha que o Congresso deve tratar isso? Agora há pouco falou que pode ser apenas um fogo de palha, o calor do momento depois de um vídeo que viralizou na internet. Pessoalmente, a senhora acredita que já nesse segundo semestre, depois temos ano eleitoral com muitas questões para discutir, para serem discutidas. A senhora acha que isso vai para frente? Vai sim, Thiago. Infelizmente, às vezes acontece esse episódio justamente para chamar a atenção da política, né? A Lei Maria da Penha, infelizmente, nasce de um fato muito triste na história de uma mulher, né? E, mais uma vez, eu tenho um projeto de lei, que é o 1891, em 2023, que foi aprovado urgência, é o projeto principal que trata do estupro virtual, quando foi visto vários casos no Discord, né, de homens manipulando crianças, e a gente precisa atualizar o nosso ordenamento jurídico. A gente vive numa nova era na história da humanidade, que é a era da tecnologia, que cria novas relações. E, infelizmente, muitos crimes não estão previstos em lei. Então, isso gera um problema seríssimo. Como aconteceu, por exemplo, na importunação sexual daquele cidadão que ejaculou numa moça dentro do ônibus, ele foi liberado porque não existia uma tipicidade do crime. E a gente está lidando com isso todos os dias com as novas tecnologias. E é importante que o Congresso se atente a isso. Então, esse vídeo que viralizou chamou muito a atenção de um fato que é importante, né, que é a penalização de produtores de conteúdo, né, que evitar proliferar pedófilos no Brasil e no mundo, que a gente tenha que responsabilizar, sim, as plataformas. Elas têm a capacidade de, por meio de algoritmos, fazer esse conteúdo chegar em quem quer receber. E por que não bloquear esse conteúdo? Evitar que essas crianças sejam expostas. Então, naturalmente, quando acontece fatos como a viralização desse vídeo, né, que aconteceu recentemente, é positivo no lado que o Congresso precisa reagir. Esse projeto meu que foi aprovado à urgência, finalmente ele vai tramitar, né? Vamos discutir o mérito, vai ter comissão especial. Isso é muito importante, né? A tecnologia precisa estar no radar da política, porque ela gerou novas relações e que a gente não pode se omitir. É importante que o Congresso, mais uma vez, olhe os problemas reais dos brasileiros e legisle de forma a criar soluções para os problemas que os pais, que as mães estão enfrentando hoje e as nossas crianças extremamente vulneráveis. Deputada, agora as questões dos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputada. Vamos voltar para o assunto anterior, que é o motim da semana passada. Queria saber, a senhora é presidente de partido, a senhora é uma parlamentar, a senhora se sente à vontade no convívio de pessoas que fizeram aquilo e que podem repetir se não forem punidas à altura? Eu vejo que, naturalmente, no processo democrático, você tem as manifestações.
E eu acho legítimo qualquer tipo de manifestação, né, de debate, enfim, obstrução faz parte do processo legislativo, a gente sabe disso. O que não pode é impedir a casa de funcionar, porque isso não é um prejuízo para um ou para outro, é um prejuízo para todo o Brasil. Né? Então, é importante que tenha diálogo, que tenham respostas, que tenha manifestação, a tribuna está aí para isso, os mecanismos de obstrução do processo legislativo estão aí para isso, né? Mas dominar a casa, sentar na cadeira do presidente, impedir que ele assuma o comando da casa e avance em projetos importantes, isso, de fato, nós não podemos aceitar. Nós temos que dialogar e pensar em soluções juntos. Kobayashi. Deputado, e nessa linha a gente sabe que o Podemos tem uma cadeira no Conselho de Ética, onde provavelmente isso vai ser decidido aí nas próximas semanas, né? Como que a senhora vai orientar o seu representante lá do partido na votação disso? Por uma advertência, suspensão, cassação, por uma absolvição? Como a senhora tem pensado aí as consequências disso tudo que a senhora está falando? Eu não conversei ainda com o nosso parlamentar, mas geralmente a gente faz reunião de bancada para decidirmos juntos o melhor caminho, né? Ouvindo as defesas também, garantindo, né, o direito do contraditório, da ampla defesa, analisando caso a caso. Então, nós faremos uma reunião essa semana com a nossa bancada para decidirmos juntos qual vai ser a orientação partidária nesse caso. Ô, deputada, como que o Congresso Nacional vai tratar essas medidas que o governo, as medidas provisórias, né, que o governo deve enviar, começa a enviar agora também para o Congresso Nacional, sobre as reações ao tarifaço, o apoio aos exportadores? O presidente Lula falou hoje em 30 bilhões de reais, possivelmente em crédito, para que essas pessoas consigam superar essa dificuldade. Como que o Congresso deve fazer esse apoio, sempre, claro, fiscalizando as contas públicas? Eu acho que agora é um momento da gente, mais uma vez, tentar canalizar para um diálogo, tentar todos os meios, né, e todas as possibilidades de tentar um acordo, mas, naturalmente, a proteção dessas empresas, né, da nossa indústria, do nosso comércio, que será prejudicado com o tarifácio, é muito importante. Então, nós vamos ter que dialogar com muito bom senso, com muita responsabilidade e ao mesmo tempo, fazer um paralelo de tentar criar uma solução efetiva, né? Infelizmente, a polarização tem tido esse efeito catastrófico no Brasil. Né? E a gente sabe que esses debates ideológicos, e agora acho que as pessoas acordaram quanto o Brasil está sendo prejudicado por causa disso. E mais uma vez, mais do que nunca, é preciso bom senso, equilíbrio e diálogo, e agora, de fato, infelizmente, projetos de lei que visam proteger essas empresas que terão um prejuízo astronômico, são empregos, é oportunidade, é a economia do nosso país que está em jogo, e ao mesmo tempo ainda lidando com a questão econômica, que a gente sabe que os gastos do governo estão elevados, isso prejudica a atração de investimentos no país, prejudica a nossa economia, então, infelizmente, um momento crítico para o Brasil, tendo que lidar com mecanismos de proteção das empresas para não gerar um problema ainda maior, o desemprego, enfim, e a economia sendo prejudicada por causa disso. Perfeito. Deputada Renata Abreu, do Podemos aqui de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela gentileza, por nos atender, e a gente volta a se falar. Até a próxima. Muito obrigada.